Muito bem, meus queridos, está diante de nós a Bíblia de Estudo Wiersbe NVI. Essa Bíblia muito bonita e cheia de recursos para discípulos que querem crescer e ser transformados. Eu coloco aqui em cima da Bíblia o encarte, vou aproximar esse encarte um pouquinho mais de você aí para você dar uma olhadinha, tá? Então, Deus transforma vidas através de sua palavra. E a Bíblia de Estudo Wiersbe é um recurso essencial para o crescimento espiritual de discípulos cada vez mais motivados. Você não apenas vai entender mais claramente as Escrituras Sagradas, como também encontrará meios para colocar em prática o que aprendeu com um novo senso de propósito. Conte com o Dr. Wiersbe para guiá-lo nesse mergulho nas Escrituras e experimente uma transformação real, descobrindo verdades profundas da palavra de Deus. Melhor ainda, você será capaz de aplicar o que aprendeu com novos propósitos em sua vida de discípulo do Senhor. Muito bem. Lido o encarte, vamos dar uma olhadinha na parte externa da Bíblia. É uma Bíblia formato grande, tá? Uma Bíblia que tem aqui, meus irmãos, mais de 2.000 páginas, tá? Ela tem a beira dourada. O material é uma espécie de couro sintético um pouquinho mais rígido que o comum, mas não é uma capa dura, tá? É uma capa flexível. E aqui na lombada da Bíblia nós temos aí as mesmas informações, né? Acrescentando, porém, aqui a editora, né? Tem o símbolo da editora geográfica e da tradução NVI, que é o texto bíblico dessa Bíblia. Também tem um fitilho aqui na cor preta. Vamos dar uma olhadinha por dentro dela, então, meus irmãos? Vamos, mas antes eu convido você, deixa seu joinha, curte, compartilha, deixa seus comentários nesse vídeo e também se inscreve no canal ativando os sininhos das notificações e fica de olho porque aqui na descrição do vídeo deve ter um link para você adquirir essa Bíblia caso você goste. Muito bem, vamos abrir aqui a Bíblia. Temos aqui a guarda em papel cartão branco. E aqui, folha de rosto, uma segunda folha de rosto, ficha catalográfica e sumário. Informação interessante da ficha catalográfica, meus irmãos, é que esta Bíblia, originalmente, ela não tinha lá nos Estados Unidos o nome de Bíblia de Estudo Wiersbe, né? Mas The Transformation Study Bible, né? A Bíblia de Estudo da Transformação. Né? Isso já diz um pouquinho dos objetivos dessa Bíblia aqui, que, na minha opinião, seria gerar transformação por meio da palavra de Deus. O sumário aqui é bem objetivo, tá? Mas virando a página nós temos sim aqui os livros da Bíblia com as suas respectivas páginas de início. Temos aqui um prefácio do autor, né? Se você deixar, veja o que sua Bíblia fará por você, tá? Então aqui recomendo, caso você adquira, você dar uma lida aqui, tá? Neste prefácio. Aqui vamos nos deter um pouquinho, um guia de estudo dessa Bíblia ou um guia dos recursos dessa Bíblia para nós. A Bíblia de estudo para discípulos que crescem cada vez mais. Então, o que essa Bíblia nos oferece? Tá? Quais os recursos? Introdução, tá? Uma introdução para cada livro da Bíblia, o esboço do livro, visão geral do livro, palavra de incentivo, né, que é descrito aqui como o coração da Bíblia de Estudo Wiersbe. São centenas de artigos e aqui nós temos exemplificado nessa página modelo, tá? E sempre vai estar em destaque com o fundo cinza esta palavra de incentivo, tá? Dentro da introdução de cada livro também vai haver um recurso Seja Transformado, né? Referências e notas de estudo, aí cerca de 10.000 notas, e aqui uma foto do Dr. Wiersbe, né, e uma pequena biografia. Considerado um dos maiores teólogos cristãos da atualidade, é pastor, escritor, conferencista e radialista, já escreveu mais de 160 livros, incluindo sua popular série de comentários da Palavra de Deus, né, o Warren Wiersbe, que é um teólogo de linha batista. Muito bem, o Antigo Testamento, você está enxergando aí a página do Antigo Testamento. Livro de Gênesis, então, o esboço do livro com tema central, o versículo central e o esboço do livro propriamente dito, visão geral do livro e o recurso Seja Transformado, tá? Então você nota aqui que a letra da introdução do livro é uma letra média, tá? E agora sim nós temos aqui a primeira ou as primeiras páginas de texto bíblico. Note então aqui a primeira página, apenas 3 versículos, certo?
Aliás, apenas 3 não. Vai até o 4º versículo, tá? O recurso palavra de incentivo, por que Deus nos criou. E aqui embaixo nós temos as notas de estudo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então nós temos aqui a epígrafe, o número capitular, os versículos, a letra dos versículos é uma letra pequena para média. Aqui notas alternativas de tradução da NVI. Os versículos, aqui fica melhor de verificar, eles são em bloco, tá? O número do versículo é um número que está em negrito, tá? Então não é tão difícil de identificá-lo. Aqui as notas são em 3 colunas e a fonte das notas é uma fonte diferente da fonte dos versículos. Note que é uma outra fonte que é utilizada, tá? A letra um pouco menor, o tamanho da fonte do que a dos versículos, tá? E aqui nessas primeiras páginas de Gênesis, por exemplo, temos bastante notas de estudo. A folha, irmão, é aquela folha papel Bíblia tradicional da geográfica. Ela não é uma folha branca, ela é levemente acinzentada, essa folha aqui. É uma folha que tem um pouco mais escura, tá? Muito bem. Então aqui prosseguindo na próxima página, na próxima folha, novamente o recurso palavra de incentivo, aqui a criação de seres humanos, várias notas de estudo, tá? Vários quadros palavra de incentivo, o descanso pode transformar, os propósitos de Deus para o casamento. E haverá na Bíblia várias vezes esse quadrinho aqui, a simetria das escrituras. O que começa em Gênesis se desenvolve por toda a Bíblia e então encontra seu cumprimento no livro de Apocalipse. Os seguintes paralelos nos dão um vislumbre da revelação ordenada de Deus. Gênesis, o primeiro céu e a primeira terra. Apocalipse, o novo céu e a nova terra. Gênesis, o primeiro jardim, a árvore da vida protegida. Apocalipse, a cidade modelo e a árvore da vida disponível. Gênesis, o primeiro casamento. Apocalipse, o último casamento, as bodas do Cordeiro. Gênesis, Satanás tenta Eva a pecar. Apocalipse, Satanás é lançado no lago de fogo. Gênesis, a morte entra em cena. Apocalipse, não há mais morte. Gênesis, Babilônia é construída. Apocalipse, Babilônia é destruída. Gênesis, o Redentor prometido. Apocalipse, o Redentor reina. Muito interessante. Muito interessante. Legal. Prosseguindo aqui, temos o recurso palavra de incentivo de novo, o método de Satanás. Eu vou avançar um pouquinho aqui para mostrar outros recursos, tá? Temos aqui palavra de incentivo no livro de Êxodo, o propósito da lei em nossa vida. Moisés, o mensageiro de Deus. Nos demais capítulos de Êxodo, parece claro que Moisés subiu ao monte 8 vezes para se encontrar com Deus. Depois descia para falar com o povo. Algumas dessas subidas e descidas não mencionadas claramente estão implícitas, já que vemos Moisés se dirigindo a Deus ou à nação. Então aqui está aí subida e descida. Muito bem, vamos escolher aqui aleatoriamente uma nota para nós lermos? Vamos. Aqui, Êxodo 20 é o capítulo sobre os mandamentos. Então eu vou voltar ali no início de Êxodo 20 para nós escolhermos uma nota aqui, tá? Primeira nota de Êxodo 20. 20, versículo 1. Embora todos os 10 mandamentos tratem de nossas responsabilidades para com o Senhor, os 4 primeiros são particularmente voltados para Deus, enquanto os 6 últimos dizem respeito ao homem. A maneira como nos relacionamos com os outros depende do modo como nos relacionamos com Deus. Se amarmos a Deus e lhe obedecermos, também amaremos nosso próximo e lhe serviremos, né, conforme Mateus 22, 34 a 40 e Romanos 13. Legal, muito bom, é verdade. Né? Isso teologicamente é chamado aí de as 2 tábuas dos mandamentos, né? Uma tábua que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e a outra tábua que diz respeito ao nosso relacionamento com os homens. Vamos prosseguir aqui para mostrar mais recursos? Vamos sim, vou avançar bastante aqui para nós não deixarmos o vídeo tão extenso, tá? Temos aqui um outro recurso, simetria das escrituras. A profecia dada nos capítulos 11 e 12 do livro de Daniel é longa e complexa. Os primeiros 35 versículos do capítulo 11 foram uma profecia nos dias de Daniel, mas agora passaram a ser história. Eles tratam de personagens históricos importantes, mas na maioria das vezes esquecidos, com seus nomes difíceis e relacionamentos complicados. Os capítulos podem ser resumidos da forma a seguir.
Os seguintes paralelos dão-nos um vislumbre da revelação ordenada de Deus. Então aqui nós temos o capítulo 11, profecias que já se cumpriram, sobre a Pérsia, Grécia, Egito e Assíria, Antíoco Epifânio e Assíria. 2. Profecias que ainda não se cumpriram, sobre a tribulação e o anticristo, sobre o reino prometido, ilustrações finais para Daniel. Essas profecias acrescentam os detalhes das previsões anteriores que o Senhor Deus deu a Daniel e foram a resposta à sua oração pedindo um entendimento maior dos planos de Deus para Israel. O foco está no Israel dos últimos dias. Legal! Por esses comentários e recursos aqui nos textos proféticos do Antigo Testamento e também de Apocalipse, né, me parece que o Warren Wiersbe é dispensacionalista. Tá? Então aqui o Novo Testamento, note que não tem uma página separando aqui o Antigo do Novo Testamento, termina Malaquias, já vai para a introdução ao livro de Mateus. Então aqui na mesma estrutura que vimos lá em Gênesis. Tá? Legal. Olha aqui, palavra de incentivo, o evangelho sistemático. Acostumado a manter registros sistemáticos devido à sua atividade na coletoria, Mateus deu-nos um belo relato organizado sobre a vida e o ministério de Nosso Senhor. O livro pode ser dividido em 10 sessões nas quais fazer e ensinar se alternam. Cada sessão de ensino termina com a expressão tendo Jesus acabado de dizer essas coisas, ou uma afirmação similar de transição. Os capítulos de Mateus podem ser divididos desta forma. E aqui então, narrativa, ensino, transição. Legal! Palavra de incentivo, humildade. Palavra de incentivo, atitudes do coração. Estamos aqui no Sermão do Monte. Vou avançar mais. Estamos aqui em Apocalipse, capítulo 1. João, o escritor. O Espírito Santo usou o apóstolo João para dar-nos 3 tipos de literatura inspirada. O evangelho que escreveu, suas 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Seus propósitos podem ser descritos da seguinte forma. O evangelho de João, creia, vida recebida, salvação, o profeta. As epístolas, saiba, vida revelada, santificação, o sacerdote. E Apocalipse, esteja pronto, vida recompensada, soberania, o rei. Legal. Aqui lições com as cartas na palavra de incentivo. Avançando um pouco mais aqui nós temos a ira de Deus, né, as trombetas, o juízo e as taças. Vamos ler esse pequeno texto aqui. Os juízos com selos terminaram, agora os juízos com trombetas estão para começar. Estes serão seguidos pelos juízos com taças, culminando com a destruição da Babilônia e o retorno de Cristo à Terra. Observe que, dos selos às trombetas e às taças, os juízos aumentam em intensidade. Repare também que os juízos com trombetas e com taças atingem as mesmas áreas, como ilustra o sumário a seguir. Os juízos com trombetas serão liberados durante a primeira metade da tribulação, e os juízos com taças durante a última metade, que também é chamada de cálice da ira de Deus, conforme 14:10, veja 15:7. Essa é a interpretação dele, certo? Então aqui as trombetas, né, a área de abrangência desse juízo e as taças, né? E aqui a correlação. Legal. Avançando um pouquinho mais, terminado o livro de Apocalipse, nós temos aqui um índice para esboços, caso você queira pregar de maneira sistemática e sequencial os textos da palavra de Deus. O autor está aqui dividindo para nós a palavra de Deus, né, em alguns capítulos, né, ou porções maiores para que você possa pregar, né? São esboços, né? Esboços dos livros na forma aí de um índice que você pode utilizar para pregação, certo? Muito legal. Então, Antigo Testamento, Gênesis e todos os livros da Bíblia. No final, aqui nós temos algumas páginas para notas pessoais. Você pode fazer anotações, tá? E aqui a guarda da Bíblia, um papel cartão branco e a contracapa. Muito bem, meus irmãos. Uma Bíblia de estudo muito boa, uma Bíblia de estudo de aplicação pessoal, de aplicação prática, para você que gosta de notas de estudo mais simples, mas que servem para aplicar em sua vida, né? Eu recomendo para você, se você gosta de Bíblias desse tipo, Bíblias de estudo de aplicação pessoal, né? Essa Bíblia que eu creio que poderia ter, quem sabe, uma concordância junto, mas
já são um pouco mais de 2.000 páginas de recursos junto com o texto bíblico, com certeza vai ajudar bastante você, tá? E não é uma Bíblia de estudo tão cara, tá? O custo-benefício dela é legal. Convido você então para curtir esse vídeo, deixa seu joinha, compartilha, deixa seus comentários, se inscreve no canal ativando o sininho e aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você adquirir caso você assim deseje. Era isso, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe!